Shalom, querido, shalom. Hoje, 36º dia da contagem do Homer, começando a sexta semana, né? Já caminhando bem pro finalzinho, faltam só 14 dias. E como a gente tem feito toda semana, né? Hoje eu vou começar falando de uma das características do espírito, que é o espírito de conhecimento. Queridos, quando a gente vai para o original, uma das coisas que fala acerca do espírito de conhecimento é que ele também traz discernimento, ele traz percepção e ele também está ligado à sabedoria. E, e muitas vezes nós pensamos ou até mesmo buscamos, né, esse entendimento, essa manifestação do espírito de conhecimento, porque nós queremos conhecer algo, porque nós queremos aprender acerca de algo. Mas para que será que o espírito de conhecimento serve, sim, de verdade? Qual será que verdadeiramente é a utilidade? Não estou falando de uma forma pejorativa, mas de uma forma prática, né? É, como como que essa manifestação do espírito vai agir em mim e o que ele vai trazer? Na verdade, queridos, né? Como eu disse aqui, ele também está ligado ao discernimento, ele está ligado à sabedoria. Mas a sabedoria, ela ela vem para tornar coisas práticas. A sabedoria, ela vem para dar conselho, para liberar a palavra, para ensinar. A sabedoria vem abrindo a mente, abrindo o entendimento. O conhecimento, ele anda junto com a sabedoria, mas o conhecimento, a manifestação do espírito de conhecimento, ele vem para falar acerca da pessoa de Deus. Inclusive, uma outra raiz da palavra é mente de Deus. Então, a gente fala, né, da questão de eu tenho a mente de Cristo. Tá, o que é ter a mente de Cristo? É ter conhecimentos, pensamentos, sentimentos, atitudes como Cristo. E isso, queridos, não são comportamentos somente. Porque o comportamento, quando a gente está falando em Cristo, o comportamento é algo que tem que ser de dentro para fora. Por isso que é mente, né? A gente não vê a mente. Você está conversando aqui comigo, você está vendo meu rosto, mas nem meu crânio que guarda o meu cérebro e que dentro disso tem a mente, você está vendo. Então a mente é algo muito profundo. Então o conhecimento, ele vai me fazer caminhar assim como Cristo caminhou. Ele vai me fazer, a gente falou na semana que a gente encerrou, né, Semana das Artes, ele vai me trazer a criatividade, ele vai me liberar sabedoria para administrar, para governar, para me posicionar, para vencer. Então, a mente de Cristo, o eu conhecer o Senhor, vai me levar a uma vida mais fluida, né? Por que mais? Porque se nós não tivéssemos pecado, ela seria 100% fluida. Mas nós temos ainda muitas travas na nossa vida, né? E como eu sempre falo, a gente vai ter até o último dia. Não tem para onde correr. A gente nasceu com uma natureza caída. Mas o espírito de conhecimento vai fazer com que a minha vida seja respaldada realmente na vida do Senhor. Né? Então, o que o Senhor faria numa situação? E daí não é o pensamento positivo, queridos. Né? Porque existem umas teorias aí do pensamento positivo, do falar por repetição, que meditar é ficar repetindo, e nada disso, queridos. O que é meditar? Que a meditação nos conduz ao conhecimento da palavra. O que é meditar? É eu pegar a Bíblia e eu desenvolver um relacionamento com ela. Ah, tá, esse texto fala isso, tá, mas o que quer dizer? Senhor, eu não estou entendendo isso aqui. Me dá conhecimento acerca dessa palavra. E daí ir, olhar no original, olhar e deixar a palavra falar, deixar a palavra limpar, deixar a palavra trazer vida.
Isso é meditação. Então eu estou meditando na palavra, porque essa palavra não pode ser somente letra, ela tem que ser espírito e vida em mim. Então o conhecimento acerca da pessoa de Cristo, e o conhecimento está muito ligado à adoração, né? Porque o que é a verdadeira adoração? É a manifestação ou a expressão, né, verbal dos atributos de Deus. Né? Eu declaro quem Deus é. E eu só posso fazer isso se eu tiver conhecimento de quem Ele é. E daí, queridos, esse conhecimento não, volto a dizer, ele não pode ser nem algo místico e nem algo que é feito somente fora, né? Eu acho que foi ontem, não lembro, que eu falei sobre. Você acredita que Deus pode fazer uma nação nascer num dia? E daí? Você acredita mesmo? Isso está ligado ao conhecimento de Deus. Não, Deus, a grandeza de Deus, não tem nada impossível para o Senhor. Mas não é uma expressão porque todo mundo fala e porque eu ouvi no culto, é porque isso é uma verdade em mim. Eu realmente creio nessa verdade. Isso está dentro, é a mente de Deus fluindo dentro de mim, declarando o que ele pode fazer. Vamos dar um exemplo bobo aí. Jonas. Jonas foi engolido pelo grande peixe. Daí tem aquela questão, foi uma baleia, não foi uma baleia, foi um peixe grande, a Bíblia não fala que foi baleia, e aquelas questões teológicas que não leva a nada, me perdoe, tá? Mas é esse tipo de questão teológica que não leva a nada. E daí vem a ciência e diz que uma baleia, a traqueia da baleia, alguma coisa assim, seria impossível ela engolir um homem. Por causa do formato, por causa da espessura e um monte de coisa. E daí? Quando você se depara com uma situação dessa, o que o conhecimento que está dentro de você te revela? Te revela que, ixi, será que a Bíblia está mentindo? Será que não foi assim? Ou te revela, uau, Deus não operou um milagre só em Jonas, Deus operou um milagre na baleia também. Porque a baleia não podia e o Senhor fez fazer. Entende? O conhecimento do Senhor, o conhecimento acerca da pessoa de Deus vai determinar a minha forma de pensar acerca dele. Vai determinar a forma como eu o vejo. Então, assim, vamos pegar uma outra coisa agora do dia a dia, né? Você, de alguma forma, cometeu um pecado aí. Sabe? Eu tô falando daquilo que Paulo diz, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Escorregou aí, cometeu um pecado. Qual é o seu pensamento acerca disso? O seu pensamento é, agora eu estou frito, agora eu não tenho mais o que fazer, Deus vai me punir, Deus vai me castigar, vou me esconder, estou com vergonha. Ou o seu pensamento é de filho. Pai, eu pisei na bola aqui, hein? E foi feia a pisada na bola. E eu não queria, mas eu fiz. E eu estou arrependido. Me lava desse pecado. Eu tenho consciência, Senhor, que todo pecado ele tem colheita, porque toda semente dá direito a uma colheita, mas me ajuda a colher isso aqui, eu não deveria ter feito. Qual que é a sua postura? O conhecimento acerca de Deus vai determinar se você vai se levantar e vai continuar caminhando com o Senhor, ou se você vai retroceder, ou se você vai ter uma vida mascarada, ou se você vai fazer de conta que não aconteceu nada, entende? O conhecimento de Deus não é, queridos, essa manifestação do Espírito, e na verdade toda a Bíblia é assim, não é uma coisa teórica, é uma coisa prática. O conhecimento acerca da pessoa de Deus vai me fazer caminhar e fluir no meu dia a dia. Porque o que eu tenho que fazer nessa determinada situação? Bom, a Bíblia diz isso, então é isso que eu tenho que fazer. Não,
por exemplo, né, a Bíblia fala sobre ser levado por qualquer vento de doutrina. Quando eu tenho conhecimento acerca da pessoa de Deus, eu não sou levado por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque existe um conhecimento. E o conhecimento nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento me liberta. Então, eu não sou levado por qualquer coisa. Porque o espírito de conhecimento está agindo na minha mente, porque o espírito de conhecimento está agindo no meu coração, porque o espírito de conhecimento está agindo nos meus sentimentos, nas minhas vontades, né? Ainda que às vezes a vontade seja pender para a esquerda, eu vou pender para a direita. Por quê? Porque o conhecimento de Deus me leva a lugares seguros, né? Me leva a pastos verdejantes, me leva a veredas de vida. Então, eu sei que isso aqui não é o Senhor, então eu não vou agir nisso. Isso é o espírito de conhecimento. É algo do dia a dia, queridos. É algo que vem para nos capacitar a continuar caminhando. É algo que vem e que atua juntamente com o discernimento. Queridos, a gente pode ter uma... Semana que vem é o último, né? O espírito de temor. A gente pode ter uma manifestação do espírito de uma forma singular e separada, né? De uma determinada situação. Mas, na verdade, essa manifestação dos 7 espíritos de Deus deveria ser algo constante em nossa vida. Por quê? Porque aonde que está o Espírito Santo, queridos? Aonde que ele mora hoje? Vamos lá. Deus mora no mais altos céus, está sentado, né, no seu trono. Jesus está onde? Passeando na terra, aparecendo para os irmãos? Não. Jesus está sentado à direita do Pai, aguardando, né, e trabalhando, preparando. O que ele falou? Olha, eu estou indo preparar lugar para vocês, eu estou indo organizar tudo. Né? Aqui, o que eu tinha que fazer aqui na terra, eu fiz, agora é com vocês. A gente está junto. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Mas eu estou indo, porque tem coisas para serem feitas lá. Então, vocês fazem aqui, eu faço lá, porque eu sou cabeça, faço no alto, vocês são corpo, fazem na terra. E o Espírito está onde? O Espírito está dentro de nós, habitando o nosso Espírito. E isso aqui são as 7 formas de manifestação do Espírito. Tem os dons do Espírito. Tudo isso, queridos, está dentro do Espírito que está dentro de nós. Por que nós não usufruímos disso? Porque a carnalidade, porque a religiosidade, porque a visão tampada, porque a orfandade, ela impede, ela apaga, ela tampa conhecimentos da verdade. E daí, se eu não tenho o conhecimento de quem é Deus, não adianta eu buscar o conhecimento de quem eu sou. O Espírito Santo não está ligado a manifestar conhecimento acerca de mim mesmo. O Espírito Santo está ligado a trazer conhecimento de Deus e eu vou entrar dentro do conhecimento de Deus e viver as verdades de Deus. Então, o Espírito de conhecimento vem para me mostrar caminhos. Olha, Deus está aqui. Deus não está lá. Deus está aqui. Né? A gente vê tanta confusão, queridos. Por exemplo, se Deus é bom, por que tem tanta criança que morre? Primeiro, porque a gente nasceu em natureza de pecado e a morte é o destino certo de todo mundo. Mas criança não fez nada, em pecado me concebeu minha mãe. Nós fomos concebidos numa natureza pecaminosa. Mas a criança não pecou por natureza, queridos. Deixa eu falar. O dia mal vem para todo mundo, a aflição vem para todo mundo. E quando eu conheço a Deus, ainda que eu sofra a dor, eu conheço Deus. Eu confio. Vamos lá. Até lembrei aqui que uma outra vertente da palavra conhecimento, do espírito de conhecimento, é parente. É alguém próximo, né? Vamos lá. Você tá com uma conta aí bancária e essa conta aí tem 3 milhões de reais na sua conta. E você tem o cartão, né? O cartão de débito. E esse cartão de débito, ele
você pode usar ele por aproximação. Não precisa da senha, não precisa digitar nada, tá tudo liberado por aproximação. Você pegaria esse cartão e daria ele para um desconhecido? Hein, guarda esse cartão aqui para mim, porque tem 3 milhões aqui dentro. E tá liberado para qualquer um usar, e guarda aqui para mim. Você daria? Dificilmente, né? Mas dentro da sua casa tem alguém que você daria. Seja o marido, a esposa, um filho, você daria. Por quê? Porque você conhece o caráter, você conhece a integridade, você conhece a honestidade, você conhece a verdade. Então você entregaria. Então o espírito de conhecimento, queridos, ele está ligado diretamente à confiança. Por que muitas pessoas não confiam em Deus? Porque elas não conhecem a Deus. Elas não sabem quem Deus é. Então daí elas ligam a Deus com o pai terreno, que foi um cruel, que machucou de todas as formas. Elas ligam a Deus a alguém na infância que deveria proteger e molestou, estuprou. E daí não, Deus é ruim. Eu não posso confiar nele. E queridos, eu não estou falando de ímpios, eu estou falando de cristãos. A quantidade de cristão que tem, que vive uma vida cristã, que não quer ir para o inferno, mas não confia em Deus. Porque no seu consciente ou no seu subconsciente está dizendo que Deus não é confiável. Ele não é confiável. Mas quando eu passo a conhecer o Senhor, eu vou me deleitando nele, eu vou me entregando. É um relacionamento. Como que era aí quando você começou a namorar com seu cônjuge? Como é que era no começo? Era aquela coisinha assim, meio apaixonadinha, mas não me toca, não confio. Mas vai chegando um tempo que você vai se abrindo. Você vai expondo sentimentos, você vai expondo vontades, você vai expondo desejos, você vai se abrindo para o sentimento. Por quê? Porque você começa a conhecer a pessoa. Então, o conhecimento, ele me leva a um nível mais profundo de aliança. E isso é uma das características do Espírito. O conhecimento acerca da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, que vai fazer eu andar dentro das verdades daquilo que o Senhor tem, porque daí eu não tenho medo mais de me lançar nas verdades dele. Porque eu entendo, sabe, queridos, eu vejo tanta gente, muitas pessoas próximas a mim, falam assim, mas por que Deus colocou esse limite? Por que não pode fazer isso? Por que não sei o quê? E as pessoas olham isso como maldade, e eu olho isso e falo, meu Deus, eles não estão entendendo nada. Tudo que o Senhor diz não é para nos proteger, é porque o Senhor nos ama, e o Senhor sabe o resultado disso. O Senhor sabe que o resultado disso é destruição, e o Senhor está falando, ei, vem para o caminho de vida, deixa eu cuidar de você, me obedeça. Queridos, quando a gente fala para uma criança assim, me obedece. Mas a criança não tem o conhecimento da maternidade, da paternidade, da maturidade. E daí ela fica fazendo birrinha, porque... E depois a gente cresce, e a gente vira pais, e a gente fala, meu Deus, como eu era tolo. Então a tolice está ligada à infantilidade. Mas tem muitos cristãos que estão agindo na tolice. Porque não conseguem olhar para Deus e falar assim, não, eu acredito que Deus sabe mais do que eu. Eu acredito que Deus tem mais poder que eu acredito que Deus sabe exatamente por que Ele está falando para mim não fazer isso. Eu confio, porque o Senhor conhece tudo, né? Ele me conhece, Ele sabe de onde eu vim, Ele sabe o que está na minha genética, Ele sabe dos meus passos, Ele sabe que isso aqui vai me conduzir a tal lugar. Eu não sei. O Senhor está me amando, o Senhor está me poupando. Amém, Senhor, eu vou obedecer. Entende? Então, o espírito de conhecimento vem para isso, queridos. Para que nós possamos conhecer a mente de Deus, para que nós possamos conhecer quem é, e nisso poder confiar e descansar e não ter crise. Não ter crise. Eu sei que Deus me ama e eu sei que Ele quer o meu bem. Que o Senhor te abençoe. Que você seja cheio do conhecimento de Deus, da revelação de quem é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Que o Senhor te conduza a esse lugar de segurança, de amor, de paternidade, de alinhamento, de conserto. E que os seus olhos sejam abertos para você ver que você tem um Pai bom. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde poderosamente. E a gente volta amanhã para dar continuidade à contagem do homem. Shalom, shalom, queridos.